Bom dia, meus amores. Bom dia, turma. Vamos iniciar, né, a nossa aula de português. E hoje nós vamos, fazer atividade no nosso livro paradidático, como a gente vem feito aí, em algumas atividades, né? Então, aqui está o nosso livro paradidático, as coisas que a gente fala. E aí eu pedi que vocês, realizassem a leitura com a mamãe, com o papai, ou até mesmo sozinhos, né? Então, o livro ele vem contando, uma história que são o quê? São as palavras que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, que tem pessoas que dão atenção, dão ouvido, e tem algumas pessoas que nem ligam, então entra no ouvido e sai pelo outro. Só que aqui a história ela vem contando, sobre a história da Gabriela, que ela quebrou, aí um jarro muito importante para a mãe dela. E aí, ao perguntar para a Gabriela quem foi que quebrou, o que foi que aconteceu, o que a Gabriela fez, ela colocou a culpa, no seu amigo. Então, isso foi uma mentira, E a gente sabe que a mentira não é uma coisa legal, a mentira é uma coisa feia, E aí essa mentira que a Gabriela criou para a mãe dela, foi se espalhando, todo mundo soube. Então, e aí o amigo dela ficou muito triste, com ela, pela mentira que ela contou, e também quando chegou nos ouvidos, do pai dele, o pai dele colocou ele de castigo, deu uma bronca nele pelo que ele fez, só que, o coitado não tinha nem culpa, foi uma grande mentira que ela inventou para poder, não levar a culpa que era dela, e ela quis colocar no amigo. Então, aí a gente pôde perceber que não é uma coisa legal, porque se espalhou, todo mundo ficou sabendo de uma coisa que não foi verdade, do que aconteceu. Então, a mentira é também uma coisa muito feia, não é legal de se fazer, não é legal de se contar, que a gente deve, contar sempre a verdade, aconteça o que aconteceu, Se você julga errado, se você julga certo, você tem que estar sempre contando uma verdade, principalmente, não colocar a culpa no outro, se o outro não tem culpa. Só que também, além da mentira, existem outras palavras, que podem ser ditas, que também não é muito legal, O palavrão, Não é muito legal de se falar, não é legal falar o palavrão, Xingar o amigo não é muito legal, Porque agora é a prática do bullying, não é legal chamar de gordo, de feio, porque essas palavras, elas ofendem as pessoas. Então, se tá ofendendo uma pessoa, não é legal. É legal a gente elogiar, É legal a gente falar palavras de carinhos, amorosas, porque você não vai estar ofendendo a pessoa, e a pessoa, ao escutar essas palavras, ela vai ficar feliz, Ela não vai se sentir ofendida, vai ser legal para a pessoa. Então, aí a gente vê, a diferença das palavras. Uma deixa a pessoa triste, para baixo, que não são palavras legais, de ser ditas. E a outra deixa a pessoa feliz, alegre, contente, para cima, Que são as palavras que são bem legais de se falar, A mentira, ela, é uma história contada, que não é verdade, ela é inventada, e, se chegar nos ouvidos de pessoas erradas, o que vai acontecer? Ela vai se espalhar, como aconteceu aqui na história, A mentira, ela foi se espalhando, até que criou uma grande confusão a mentira, E é isso que acontece quando a gente conta as coisas, que não são verdade, que a gente nem sabe se aconteceu mesmo, Então, para a gente poder contar para outra pessoa uma história, a gente tem que procurar saber se é verdade, Não falar do amigo, não xingar o amigo. Então, aqui, por isso é esse título, As palavras que a gente fala. Por que as coisas que a gente fala? Porque as coisas que a gente fala, elas são muito importantes, para as pessoas que convivem com a gente. Porque a pessoa está ali do nosso lado, ela está ouvindo, As pessoas ao nosso redor, elas estão ouvindo o que a gente está falando. Então, a gente tem que procurar a falar sempre coisas legais, sempre coisas boas,
e deixar para lá o que vier de ruim. A gente não deve dar ouvido, né? Como aqui é fofoca, né? Aqui é a mentira, né? A mentira, ela foi se transformando em fofoca, porque é uma história que não foi verdade, um foi passando pro outro, um foi passando pro outro, e acabou, né, dando essa confusão toda aí da história do livro. Então, eu sei que você leu o livro, né? Aqui eu falei só mais ou menos por cima a história, né? Então, eu sei que você leu esse livro, né? Com a mamãe, com o papai ou sozinho, tá? Fez as outras atividades que eu passei do livro e hoje eu vou deixar no anexo para vocês, tá? Um questionário perguntando, tá? Sobre o que você leu, sobre o que você entendeu, qual o nome das personagens, quem foi que escreveu o livro, qual foi a parte que você mais gostou. Porque se você realizou a leitura, né? Você, ó, tá na ponta da língua tudinho, né? Só que você não vai precisar imprimir a atividade. O que eu vou colocar lá no anexo, na folhinha, você vai copiar no seu caderno de português, tá bom? Vai fazer o cabeçalho bonitinho, direitinho, com a data de hoje, e aí você vai responder no seu caderno, tá? E aí, respondendo no seu caderno, eu vou, na próxima aula, tá? Pedir essa atividade. Aí você vai fazer bonitinho, né, numa folha, vai me enviar ela, mas por enquanto você vai responder no seu caderno, tá? Então, essa foi a nossa aula. É uma interpretação, né, sobre o livro. Por que uma interpretação? Porque você vai responder sobre o que você entendeu, sobre quem escreveu o livro, sobre tudo sobre o livro, tá? Então, é uma interpretação, como se a gente tivesse lido um texto, né, respondido sobre o texto, como a gente faz no nosso livro normalmente, só que aqui é sobre o livro paradidático, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre o livro paradidático, que a gente precisa ler, né? Ter esse hábito da leitura, porque é muito importante. Porque, como eu falei para vocês, né, na primeira aula sobre o nosso livro paradidático, e eu venho falando também até na aula de português mesmo, que ler é importante. Por quê? Porque a gente lendo, né, a gente vai saber também escrever. Ué, por que, tia, a gente vai saber escrever lendo? Porque a gente vai conhecer as palavras, né? Então, na hora de escrever, você vai lembrar, eu li essa palavra, eu sei como escreve. Então, a leitura também ela é muito importante na nossa escrita. Então, por isso, é muito importante a gente ler. Você leu, você não entendeu? Volta lá, lê novamente até você conseguir entender o sentido daquilo que você leu, porque ler por ler também não adianta nada, né? A gente tem que ler e a gente tem que conseguir entender o que ali tá falando, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Um beijo. Qualquer dúvida, tá? Só deixar lá no comentário que eu vou estar aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Beijo!